Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Segunda-feira, dia 16 de setembro, já nessas alegrias de vivenciarmos a festa da guia, queremos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículos de 1 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando Jesus, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu empregado faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e o encontraram, o empregado, em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. Hoje somos confrontados com uma questão interessante, porque o centurião do Evangelho não foi pessoalmente ter com Jesus, mas preferiu mandar mensageiros com um pedido de cura para seu servo. O centurião nos responde essa pergunta na passagem do Evangelho: nem fui pessoalmente ao teu encontro, mas dize uma palavra e meu servo ficará curado. O centurião possuía a virtude da fé. Acreditava que Jesus poderia fazer esse milagre se estivesse de acordo com a sua divina vontade. A fé permitiu ao centurião acreditar que onde quer que Jesus esteja, ele poderia curar o servo doente. O centurião acreditava que nenhuma distância poderia impedir ou deter o Cristo de fazer sua obra de salvação. Em nossas próprias vidas, somos chamados a ter esse mesmo tipo de fé. Há momentos em que somos tentados a pensar que Jesus está distante e não ouve nossas orações. Entretanto, a fé ilumina nossas mentes e corações, para que acreditemos que Jesus está sempre ao nosso lado, para nos ajudar. Em verdade, a presença curativa de Jesus na Eucaristia é um lembrete de que Jesus está sempre conosco. Santo Agostinho, com os olhos da fé, acreditava nesta realidade. O que vemos é o pão e o cálice. Isto é o que nossos olhos nos mostram. Mas o que nossa fé nos obriga a aceitar é que é pão e o corpo de Cristo. O pão é o corpo e o cálice é o sangue de Cristo. A fé ilumina nossas mentes para que possamos enxergar a presença de Cristo em nosso meio, como centurião. Dizemos: não sou digno de que entres em minha morada. Da mesma forma, nos humilhamos diante de nosso Senhor e Salvador, e Ele ainda se aproxima para nos curar. Deixemos Jesus entrar na nossa alma e nossa morada, para curar e fortalecer nossa fé, para que possamos continuar nosso caminho em direção à vida eterna. O episódio narrado pelo Evangelho mostra a cura do servo de um centurião romano, um homem pagão, ligado à religião judaica por laços de mera estima e benefício. Como dizem os anciãos de judeus a Jesus:
O oficial merece que lhes faça esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Essa passagem mostra, portanto, o caráter universal da mensagem e da obra de Jesus de Nazaré. Ele veio, em primeiro lugar, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas não só para elas. Depois da revelação divina dada aos judeus, é a hora da salvação alargar-se ao mundo inteiro, a todos os povos e nações. Posto isso, olhemos para as virtudes deste oficial romano, que fazem o próprio Senhor louvá-lo, dizendo: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Primeiro, diz o Evangelho, aquele centurião tinha um empregado a quem estimava muito. Ouvindo falar de Jesus, pediu a intercessão de alguns anciãos dos judeus para que ele viesse salvar seu empregado. Em uma sociedade como a romana, em que o pater, o pai da família, detinha o poder da vida e da morte sobre os seus escravos, considerados mera propriedade do seu senhor, que um homem estimasse e, além disso, agisse efetivamente para salvar o seu escravo. Já demonstra um nível superior de amor, muito próximo daquele que Cristo manifestou no Sermão da Montanha, quando substituiu a lei do talião pela obrigação do amar os próprios inimigos. Havia naquele homem, portanto, um substrato da virtude humana bem estabelecida. E segundo, o Evangelho deixa entrever a fé sobrenatural daquele oficial, quando este declara a fé em Jesus. Ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Com isso, o centurião romano demonstra acreditar na autoridade divina de Jesus de Nazaré. Todos um feliz e abençoado dia, e à noite nos encontraremos na novena de Nossa Senhora da Guia. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.